Fala galera! E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Renato Silva na área novamente e hoje a gente vai começar a falar de um assunto supimpa. Equação do primeiro grau com uma incógnita, tá bom? E detalhe, este é o vídeo de uma série de 3 ou 4 vídeos, vamos ver como é que eu vou fazer aí. Porque é o seguinte, equação do primeiro grau não é um assunto difícil, tá? Mas eu vou dividir esse assunto em 3 etapas, o fácil, o médio e o intermediário, beleza? Então hoje a gente vai trazer os princípios básicos, eu trouxe, se eu não me engano, 4 exemplos para vocês. Então eu vou detalhar bem bacana para vocês, tintim por tintim, para quê? Para que você pegue a ideia central. Pegou a ideia central, você está preparado para avançar para a próxima fase, que é o médio e depois para o intermediário ou até avançado. Tudo bem? Então, turma, aqui é o seguinte, aqui nessa primeira imagem nós temos aqui a foto do professor segurando uma balança com alguns X pesos. E aí, tu se garante? Temos uma equação aqui. Essa equação que você está vendo aí, ó, 4x mais 5 igual a 3x mais 15. A gente não vai resolver ela hoje. Eu já vou deixar ela aí com um gostinho de quero mais como é que resolve isso daí, que é no segundo vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai para a aula. Então, hoje, turma, aqui, ó, trazendo a definição. Então, a definição, você pegar qualquer livro de matemática, vai mudar alguma coisa, se você for na internet vai estar um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Ó. Toda sentença matemática expressa por uma igualdade, tem um sinal de igualdade, na qual haja uma ou mais letras, vai ter letra, que representam números desconhecidos dessa sentença, é denominada equação. Cada letra que representa um número desconhecido chama-se incógnita. Professor, eu não entendi nada. Calma, eu vou te dar exemplos. Olha só. Tudo isso aqui, ó, são equações do primeiro grau com uma incógnita, porque também tem a equação do primeiro grau com duas incógnitas, que já é outro vídeo, tá bom? Já é outra história, não é o foco da aula de hoje. Então, olha só. Traduzindo tudo isso que eu acabei de ler, ó, são exemplos de equações do primeiro grau com uma incógnita. E a incógnita, ela é uma letra, tá, do nosso alfabeto. Aqui a incógnita é X, aqui é Y, aqui é P, aqui é a letra A. E qual é a função dessa incógnita? Turma, uma equação, ela vai estar escondendo algo da gente. E, claro, um número. E essa letra, ela vai ser jogada aí nessa sentença matemática chamada de equação para a gente resolver essa equação e no final descobrir esse número. Tá bom? E aí, afinal, eis a questão. E aí, professor? Mas como resolve isso? Bora para a prática. Bora aprender. Olha só. Para que a gente pegue o macete, né? Eu particularmente assim, existem outras formas de ensinar. Eu vou ensinar dessa maneira. Se você curtir, no final você vai curtir esse vídeo, compartilhar com teus amigos, familiares, colegas de escola, tá bom? Olha só. Para resolver estas equações, vamos aplicar o método das operações inversas. Como assim? As 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, elas são inversas. Ou seja, adição e subtração, elas são inversas porque uma desfaz o que a outra faz. Da mesma forma na multiplicação. Então, veja bem, olha só. Aqui nós vamos conhecer a estrutura de uma equação. 80%, se não 100% dos professores de matemática, quando vão falar de equação, trazem a ideia de balança e eu não poderia fazer diferente, porque afinal sou professor de matemática, beleza? Aí eu vou contar uma historinha para você, porque aqui, além de conhecimento de matemática, nós somos cultura, curiosidades. Olha só, se você da geração Y, que não conhece essa balança, isso é uma balança de 2 pratos, e vou te contar uma coisa, nos interiores, os comércios antigamente chamava-se bodega, hoje é mercadinho, antigamente era bodega. E antigamente, quando eu era criança, eu ia na bodega com minha avó e o que acontecia? Lá os comerciantes tinham essa balança de 2 pratos, não era balança digital. E aí, os produtos que hoje você vai no mercado e compra industrializado, o arroz, o feijão, a farinha, na época, né, na minha época de criança, que não faz tanto tempo assim, tá bom? Esses produtos eles eram vendidos de forma fracionária. Né? Não era fechado no pacote como é hoje. Então as pessoas compravam 250 gramas, meio quilo, 300 gramas, 150, enfim, era fracionado.
E aí como é que o comerciante sabia que ele tinha que vender aquilo que você estava pedindo? Ele tinha os pezinhos, ele tinha uma balança de 2 pratos, e o que ele fazia? Exemplo, eu quero comprar 500 gramas de açúcar. Ele pegava um peso de 500 gramas, colocava em um prato e a balança desequilibrava. Então ele ia colocando ali, pegava nem saco tinha, era um papel, ele colocava um papel no prato e do outro lado ele ia colocando o alimento. Quando a balança ficasse equilibrada, ficava subtendido que ali a gente tinha 500 gramas de um determinado alimento, tá bom? E aí estava na hora de parar, fechar, embrulhar o alimento e vender para o cliente. Hoje, eu acho que ainda tem por aí algum comércio, né? Mas é balança digital, tá bom? Então, olha só. Então, quando a gente vai falar de equação, as equações sempre elas começam e tem que terminar equilibrada. Por que você precisa saber disso? Porque quando a gente for resolver, qual é a ideia? A gente vai precisar isolar a incógnita, ou seja, os números que tiverem aqui sendo somado, subtraído, multiplicado ou dividindo com a letra, eles vão ter que sair daqui. Então, por exemplo, aqui ó, alguns já podem resolver de cabeça. Professor, o valor do x é 5, porque 5 mais 4 é igual a 9. Perfeito, parabéns, você acertou. Só que vamos resolver isso de forma matematicamente, tá bom? Porque no fácil, essa aula é a aula fácil, que é para você pegar a visão, pegar o bizu, para quando chegar na fase de equações médias intermediárias, você saber como é que é o macete. Então, olha só, para que a gente possa resolver, olha aqui, ó. Então, aqui não é 1 mais 4, a gente tem uma adição. Para que eu possa eliminar esse 4, porque eu tenho que isolar a minha letra, eu vou usar a operação inversa, que é a subtração. Olha o que eu fiz. Então, no primeiro membro, eu escrevi o que eu tinha, x mais 4, e eu adicionei menos 4. Você concorda comigo que a balança perdeu o equilíbrio? Ó, lógico, porque eu coloquei um peso aqui no primeiro membro. Só que a balança não pode perder o equilíbrio. Ela tem que permanecer em equilíbrio até o final. Então, eu sei que você é inteligente e você respondeu aí do outro lado. Ah, pessoal, é só colocar o mesmo peso do outro lado. Perfeitamente. Então, olha só. O que a gente fez aqui? Nós colocamos o menos 4 aqui no primeiro membro e a balança perdeu o equilíbrio. Só que, como ela tem que ficar equilibrada, eu vou colocar o mesmo peso, que é menos 4, do outro lado. E por que você fez isso? Porque, olha só, quando você tem o mais 4 e o menos 4, isso se anula. Isso zera. Então, você está isolando o x, tá bom? Aí, você isolou o x, ó. Tá vendo? O x ficou só. Igual. E do outro lado, você tem uma conta de subtração. 9 menos 4, que é 5. Que foi o 5 que você respondeu agora há pouco. Então, o valor da incógnita x nesse exemplo é 5. Ah, professor, eu já sabia. Eu sei que você já sabia resolver na cabeça. Mas que bom que você já sabe resolver na mente e agora aprendeu na forma prática, braçal, como a gente fala. Tranquilo, turma? Show de bola? Então, assim, ó, toda essa introdução que eu fiz aqui, eu não vou repetir totalmente nos outros exemplos, do jeito que eu fiz. Aqui foi para você pegar a ideia. Não entendeu? Dá pausa no vídeo, volta e assiste novamente, que a gente vai para o próximo exemplo. Aqui, né, o valor do x, 5. Chegando o exemplo 2. Então, no exemplo 2, a gente tem novamente a estrutura. Primeiro membro, segundo membro e a balança em equilíbrio. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que agora, eu vou fazer escrevendo, não trouxe já digitado para você entender melhor. Então, olha só, a gente vai ter que isolar a gente vai ter que tirar esse menos 5 daqui, ó. Então, para tirar esse menos 5 daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o que a gente já tem, tá bom? Ó. Vou pegar aqui outra coisinha. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai escrever. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma subtração, que é o menos 5. Como é que eu vou eliminar esse menos 5? Colocando a operação inversa, que é a adição. Então, eu vou colocar o mais 5. Igual.
Só que você concorda comigo que nesse exato momento a balança perdeu o equilíbrio? Com certeza, porque nós colocamos um peso no primeiro membro. Então, do outro lado você tem o 12, vai ficar apertadinho aqui. E para ela voltar para o equilíbrio, a gente vai colocar mais 5 do outro lado, certo? E aí é proposital, porque aí você vai cancelar o menos 5 com o mais 5, vai sobrar o y, e aí tem a continha para fazer do outro lado, que é 12 mais 5, 17. Viu só? O valor do y é 17, como eu falei no início do vídeo. Toda a equação ela vai trazer uma letra, no caso aqui como é uma incógnita, uma letra, e ela vai estar escondendo o número de você. E você vai resolver essa equação e no final ela vai revelar qual é o valor dela para você. Tranquilo? Show de bola. Então a gente vai para o próximo exemplo. Show? Próximo exemplo. Olha só, novamente a estrutura. Nós temos o primeiro membro, o segundo membro e a balança está equilibrada. Só que agora tem um detalhe, certo? Você percebe que agora aqui, nesse 8A, você não está vendo nenhum sinal de adição e nenhum sinal de subtração. Isso é uma multiplicação. Para você que não compreende isso e não tem dificuldade, sempre na matemática que você enxerga um número com uma letra, isso representa uma multiplicação. Então, se nós temos uma multiplicação, qual é a operação inversa? Se você tem uma multiplicação, você vai usar uma divisão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai... Olha só. A gente vai escrever o que a gente já tem. Então, a gente vai aqui, ó, escrever o 8A igual a 40. E aí, se eu tenho uma multiplicação, o que é que eu vou fazer, Joãozinho? Você vai usar a operação inversa. Esse traço que eu estou colocando embaixo é o traço da divisão. E você vai dividir por 8, por 50 ou por 1000? Por 8, porque é o 8 que eu quero mandar embora e é o 8 que está perto do A. Então, ó, eu vou dividir por 8. Só que você mexeu no primeiro membro, ela perdeu o equilíbrio. Para equilibrar, você faz a mesma coisa do outro lado. Então, ó, 8 dividido por 8 vai sobrar quem? Vai sobrar o A. Olhe para frente. Quando você olha para frente, você tem essa divisão para fazer. 40 dividido para 8, que é igual a 5. Tá vendo? Encontramos o valor da incógnita A, que é 5. Tranquilo? Show de bola? Tranquilo. Então, apagando, tá bom? E indo para frente. Chegando para a gente o último exemplo. Como eu falei, hoje, esses 4 exemplos, muito fácil para você pegar essa ideia das operações inversas para pegar o macete. Porque quando a gente for para a próxima aula, que é o nível médio, as equações elas vão vir um pouco mais cheias, com mais informações. E aí o que a gente está aprendendo aqui, a gente já vai escalonar e levar para a próxima aula. Tá bom? O que nós temos aqui agora? Nós temos uma divisão, ó. Então, aqui, ó, estruturando de novo aqui os elementos, nós temos o primeiro e o segundo membro e a balança está em equilíbrio. Só que isso aqui agora trata-se de uma divisão, ó, P traço 5. P dividido para 5 é igual a 8. Tem alunos que já estão começando a pegar o gosto pela matemática e conseguem resolver isso pensando e fala agora, talvez alguém do outro lado está falando assim, o P vale 40. Perfeito, porque 40 dividido para 5 é igual a 8. Mas tem aluno que não consegue enxergar isso. E aí ele precisa trabalhar, ele precisa fazer o rascunho do cálculo para enxergar o valor do P. Tá bom? Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui? Se isso aqui é uma divisão, a gente vai usar a multiplicação, que é a operação inversa. Por isso que eu trouxe essa ideia aqui, ó, do macete das operações inversas. Tá, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Bora lá. Então, olha só. Isso vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma cor bacana. Vamos pegar o verde. Olha só. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever o que a gente já tem. Olha que cor linda, né? Ficou massa, ó. P sobre 5 igual a 8. Agora, presta atenção. Quando eu vou trabalhar com duas frações, que uma delas está faltando o denominador, para você que não lembra, aqui é onde nós temos... Opa, deixa eu voltar...
Pronto, voltei. Ó, quando eu tenho aqui, ó, o P ele é o numerador da fração e o 5 é o denominador. E o 8 ele é o numerador da outra fração. O que é que eu faço aqui? Eita, ficou feio, né? Vamos voltar aqui. Você vai colocar o número 1 aqui embaixo para ela ficar igualzinha com numerador e denominador. Professor, de onde foi que você tirou esse 1? Olha só, esse 1, ele é conhecimento prévio que tem que estar na sua cabeça, que o seu professor já tem ensinado ou que você está aprendendo agora. Quando eu estiver trabalhando com duas frações que uma estiver faltando o denominador, você coloca 1, tá bom? Como é que eu resolvo isso? Brincando no cruz credo. Cruz credo, professor? Nunca ouvi falar. Pois é. Mais uma ideia do professor Renato Silva. O que é o cruz credo? Multiplicar em cruz. Então você vai começar aqui, ó, multiplicando P vezes 1 ou 1 vezes P, tanto faz, é P. Então você fez o cruz, agora você vai fazer o credo, ó. 5 vezes 8, 40. Morreu Maria Preá e São Antônio ficou viúvo. Então o valor do P é 40. Então, como você percebeu nesses 4 exemplos, a gente Deixa eu ficar aqui, né? Ele desaparece. Então, nesses 4 exemplos, a gente trouxe essa ideia básica das operações inversas. Então, você curtiu essa aula? Curtiu? Deixa aquele like. Comenta se você gostou da aula. Compartilha com os teus colegas, com os teus amigos. Divulga este canal. O meu propósito aqui é ajudar você que tem dificuldade em matemática, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder. Temos vídeos novos toda semana, vem muita novidade por aí, tá bom, turma? E aí eu vou ficando por aqui. Um abraço do professor Renato Silva e até a segunda parte ao vídeo aula 2, nível médio de equações do primeiro grau com uma incógnita. Frase motivacional do nosso canal: o conhecimento liberta. Então, ó, liberte-se. Fui.